Nesse bloco, converso com o deputado federal Paulo Ramos, deputado do PDT aqui do Rio de Janeiro, em seu gabinete que atende sempre a população, os seus eleitores e principalmente a imprensa, mais uma vez aqui no seu gabinete. Deputado, a morte do senador Major Olímpio, né, que apoiou o Bolsonaro, mas que de uma certa forma depois ele passou a fazer oposição, né? Qual foi o motivo que o falecido se afastou do presidente da República? O senador Major Olímpio, da Polícia Militar de São Paulo, teve uma trajetória identificada, uma trajetória até muito próxima da trajetória do Jair Bolsonaro. Inclusive, foram deputados federais juntos. Mas o deputado Major Olímpio tinha independência. O deputado Major Olímpio não surfou na carona, não foi puxado pelo Bolsonaro. Eles estavam dentro do mesmo projeto ao longo dos anos, pensando a mesma coisa em relação à segurança pública, a política de emprego das forças de segurança. É claro que houve uma coincidência. A vitória, né, do Bolsonaro, o crescimento do Bolsonaro, que fez com que ele se elegesse presidente da República, se carregou outros que nunca tinham tido grandes participações, nem na atividade política. Imagina quem já era aliado antigo. Sendo militar, né? E sendo militar, deputado federal, né? Mas o deputado, o senador Major Olímpio, tinha uma trajetória independente. E, portanto, ele passou a ser um crítico. Porque, como todos os policiais militares, bombeiros militares, todo o pessoal da área da segurança pública, policiais federais, policiais rodoviários federais, os policiais penitenciários e os policiais civis e militares do Brasil inteiro. Todos, com raríssima exceção, todo mundo identifica uma base de apoio ao Bolsonaro, apoio quase que unânime. Quase que unânime. Então, a expectativa em relação ao Bolsonaro é uma expectativa até, não só de afirmação daquela política de emprego, da política de segurança pública, na visão compartilhada, imaginavam o quê? Os profissionais da segurança pública, que conquistariam mais direitos, ou que pelo menos preservariam os direitos conquistados. Verdade. E o senador Major Olímpio, no Congresso Nacional, ele começou a perceber que os profissionais da segurança pública estavam perdendo direitos. Me lembro, porque eu estava também junto, do constrangimento, quando na reforma da Previdência, os policiais federais e os policiais civis do Distrito Federal percorreram os corredores da Câmara dos Deputados e do Congresso, chamando o Bolsonaro de traidor. E, obviamente, que quem estava lá com o mandato era abordado. Eu fui abordado, o senador Major Olímpio igualmente abordado. Cheguei a presenciar o Major Olímpio sendo cobrado. E ele, como tinha independência e era um defensor dos direitos, ele foi uma das razões do atrito. Foi essa. Os direitos que reivindicavam os policiais militares e a área de segurança, basicamente, qual era? Imaginar, vamos pegar aqui Rio de Janeiro, ou do Brasil inteiro, de 30 para 35 anos. O direito ao soldo do posto da graduação acima, quando passava para a inatividade, perdendo. A contribuição previdenciária alcançando com mais rigor aposentados e pensionistas. Isso tudo. E em comparação, a ação do presidente Bolsonaro em homenagem aos militares das Forças Armadas. Em relação às Forças Armadas, um comportamento
Em relação aos profissionais da segurança pública, um outro comportamento, sendo que nas Forças Armadas, e é preciso dizer, na reforma da Previdência, aqueles que ocupavam os menores degraus da hierarquia, inclusive os aposentados e pensionistas, não foram contemplados igualmente. Eu me lembro de movimento de mulheres, de militares, pensionistas. Eu lembro disso também. Elas, aos prantos, reivindicando igualdade de direitos e, ao mesmo tempo, rompendo publicamente com o Bolsonaro. Algumas, inclusive, levando fotografias da participação na campanha do Bolsonaro à presidência da República. E algumas até na campanha aqui no Rio de Janeiro para os mandatos dele de deputado federal. Então, o Major Olímpio representou essa rejeição quando ele começou a se distanciar do presidente Jair Bolsonaro. Mas há uma outra questão de fundo que é relevante para o Estado Democrático de Direito. Existe a avaliação de que o presidente Jair Bolsonaro está se estruturando e organizando movimentos no sentido de não se conformar com um eventual resultado negativo na candidatura dele à presidência da República. Você acredita nisso? Em 2022. Acredito. E com base em que o senhor acredita está essa mobilização? Eu tenho, não é só mobilização, é a organização. Isso vem sendo conduzido. Isto é, ameaça ao Estado Democrático de Direito. E o Major Olímpio não compartilhava com isso. O senador Major Olímpio defendia o respeito à Constituição. Defendia o respeito ao resultado da eleição. O Major Olímpio não manifestava desconfiança em relação ao resultado. Chegou a dizer, ora, se eu desconfiar do resultado, eu vou desconfiar da minha própria eleição. Fui eleito com mais de 9 milhões de votos e vou achar que houve fraude? 9 milhões de votos teve em São Paulo? São Paulo, Foi o senador mais votado do país. E aquela história do voto impresso? O voto impresso, é preciso dizer que o voto impresso é uma reivindicação muito maior da chamada esquerda. Olha aí. Brizola defendia o voto impresso. E é necessário mesmo o voto impresso. É necessário o voto impresso. O que o presidente da República está fazendo é uma manipulação. Ele diz que defende o voto impresso porque ele percebe a dificuldade da aprovação, porque como forma também de sustentar um eventual golpe. Entendi. É uma manobra, porque o Tribunal Superior Eleitoral é contrário ao voto impresso. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que o voto impresso quebra o sigilo do voto. Então ele faz um jogo de cena para amanhã. Mas quando não quebrar o sigilo do voto, quando o voto era impresso? Não, o voto impresso, ele diz... É o comprovante, o comprovante da votação. Só que as pessoas não dizem, o voto impresso, a gente não carrega o voto, não. Não. Sai ali o voto que ele deu, ele bota numa urna do lado. Terminada a eleição, faz-se a apuração pela via eletrônica e depois seleciona, sorteia 10%, 20% das urnas para fazer aleatoriamente. Isso. Do jeito que está, deputado, não tem como contestar resultado. Isto é uma reivindicação nossa, do campo progressista. Verdade. Mas o presidente Bolsonaro, ele faz uma simulação, porque ele tem força política dentro do Congresso Nacional para aprovar se ele quiser. A manifestação, agora mesmo o ministro Luiz Roberto Barroso se manifesta contrário ao voto impresso. Mas o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o voto impresso fragiliza o sigilo do voto. Então, fragiliza a manipulação do voto eletrônico. Como ele sabe que a possibilidade da vitória do voto impresso é muito pequena,
que é uma bandeira que está tramitando na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, há muito tempo. E eu me lembro, um dos principais defensores do voto impresso era o Brizola. Era verdade. Bom, então ele faz um jogo de cena, porque ele está preparando realmente uma reação armada, caso em 2022 o resultado lhe seja desfavorável. E vamos ter um banho de sangue. Será isso, deputado? Será? Meu querido, eu estou convencido disso, intimamente convencido. E venho proclamando isso para quê? Para que as providências sejam tomadas com antecedência. E mais... Mas dentro dos militares tem manifestações de militares... Ainda sinaliza, ele, Bolsonaro, sinaliza com uma aliança na visão dele fala o meu exército, o meu não sei o quê. Ele sinaliza apoio, inclusive, das Forças Armadas. Das Forças Armadas, alguns militares das Forças Armadas, isoladamente, se dispondo a praticar atos, juntamente com profissionais da segurança pública, especialmente policiais militares, ou na cadeia de comando. Como é que é isto? Então, é preciso... Não é tão fácil assim também não, né, deputado? Há reações dos próprios militares quanto a eventual intervenção militar, não é? Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. Porque eu vejo as manifestações. As manifestações, às vezes, até de entidades representativas. Existe hoje um apego ao poder. O que eu lamento, e muito também, é que primeiro, a duras penas, reconquistamos o Estado Democrático de Direito. A duras penas. E eu fui constituinte. Ainda convivemos aí com perseguidos políticos, caçados, torturados, banidos, exilados. Muitos ainda estão vivos aí. Muitos estão vivos. Mas lamento que num governo Bolsonaro, com apoio e a participação expressiva de integrantes das Forças Armadas, até em cargos ministeriais, esteja acontecendo o desmonte do Estado brasileiro, liderado dentro do governo pelo ministro Paulo Guedes. As privatizações, o desmonte da Petrobras, que eles chamam de desinvestimento e vão vendendo ativos. O lucro da Petrobras é maior na venda de ativos do que na sua atividade fim. Ter refinarias com capacidade ociosa, o preço da gasolina nas alturas, a dependência do mercado externo, importar derivados, agora sinalizar com privatização de Correios, Eletrobras, já entregou os gasodutos. Então, BR Distribuidora. Então, lamentar, porque qual é o sentimento que tem o que é a defesa da pátria? O que é a pátria? O que é a defesa da Constituição, que nos princípios fundamentais, no artigo 1º, inciso 1º, primeiro princípio fundamental é a soberania. Se não controla os setores estratégicos, qual é a soberania que tem? Então, é tudo muito duro. Mas nós temos que defender a alternância no poder. Defender a Constituição. Aliás, o que resta da Constituição de 88. A alternância do poder foi deflagrada na eleição do Bolsonaro. Que é o povo, né, foi para a direita, como na eleição, na eleição, a esquerda no governo Lula e Dilma e tal. Na eleição do Lula, na eleição do Fernando Henrique, foi alternância. Na própria eleição dele. Então, nós temos que ter um compromisso com o Estado Democrático de Direito. É o que o velho Brizola dizia, a força do povo. É o povo que tem que definir o seu destino. E isto se dá através da participação, mas também na luta pelo poder, através dos partidos políticos.
São as eleições livres e diretas. Deputado, agora essa questão também de colocar militares, né, generais e coronel, em cargos definitivos, né, de comando, né, isso também é um compromisso que ele tinha de tentar moralizar determinados setores que era âmbito de corrupção. Você tem muito a Petrobras, mas os maiores escândalos de dinheiro, de tal, foi da Petrobras. Deixa eu dizer. A roubalheira, né, era institucional. Grande questão, eu dizer uma coisa. Quem foi eleito presidente da República monta o governo. Tem os seus partidos políticos de sustentação. E é o presidente eleito, que é o chefe do Poder Executivo, ele que organiza quem vai ocupar os cargos no Poder Executivo. Quem vai ser ministro, isso é um problema cargo de dele. Confiança. Ele, como não tem partido político, não tinha partido político. O partido político dele, que não existia, abriu espaço para que ele colocasse nos ministérios muitos militares. Eu não tenho nenhuma... diz assim, você é contra isso? Eu não sou. É papel do Poder Executivo. Você também é militar, né? A grande questão não é esta. A grande é o que o governo está fazendo. É verdade. O que é que eles estão fazendo à frente dos ministérios? Estão colaborando para o desmonte do Estado, estão sendo omissos e, portanto, estão se comprometendo e comprometendo a imagem das Forças Armadas. Com o desmonte do Estado, com o sepultamento da soberania nacional. Eles estão ali. Eles estão em cargos civis. Eles são oriundos das Forças Armadas, mas estão em cargos civis. No caso do Pazuello, que era ministro da Saúde, ele é general também. Mas o general não precisa se afastar da farda para assumir cargo, não, né? A Constituição é clara. A Constituição prevê isso. O militar que está em atividade, ao assumir um cargo público civil, ele é agregado. Ele deixa de estar na força. Agregado. Ele agrega. Se for com uma função de interesse militar, ele não se obriga a ficar 2 anos. Ele pode ficar mais. Entendi. Mas tem o prazo na Constituição. Então, é diferente do militar que está na ativa e se candidata a um cargo eletivo. O militar, é diferente. Deixa eu dizer qual é a diferença. O militar na ativa, se ele tiver menos de 10 anos de serviço, ele tem que pedir baixa. E a partir de 10 anos, é a mesma coisa. Ele sai candidato e tem que se filiar a um partido. Mas ele sai candidato antes. A convenção partidária o indica como candidato. Aí ele comunica, é agregado e se filia ao partido para concorrer. Se for eleito, Se ele for eleito, automaticamente vai para reserva remunerada. Reserva remunerada. Automaticamente. Aliás, só acontece isso com o militar. E os policiais militares, bombeiros militares. Servidor civil, não, pode voltar. Volta para a delegado de polícia, por todos. Só o militar que é atingido assim. Ou então os magistrados, que têm que deixar a toga para concorrer. Então nós estamos numa situação. Você vê agora a questão, você falou do ministro Pazuello, da Saúde. O governo Bolsonaro, completamente na contramão de tudo aquilo que dizem os infectologistas. A vacinação em massa, agora, numa contradição interna no governo. Até o ministro Paulo Guedes fala que a vacinação em massa antecede, que não é possível ter qualquer caminho para a economia se não houver a vacinação em massa. Agora mesmo, economistas identificados, muitos conhecidos, assinaram um documento, está aí nos jornais de hoje, encaminhado ao presidente da República. Mas o que acontece? O que o presidente da República abusa? Não é? Porque o sofrimento, tem o sofrimento em relação à saúde e à vida, que alcança muita gente, mas obviamente também alcança de forma mais contundente os menos favorecidos. Mas o desemprego, o trabalhador informal,
Aquele que depende de benefício da Previdência Social, que está tendo dificuldade de acesso. 1.300.000 processos, recursos não julgados. Aí precisa renovar o auxílio-doença, o auxílio-desemprego. Não tem perícia, a perícia é atrasada. Por quê? Porque o número é muito grande. E o presidente da República trava um conflito abusando do sentimento de quem precisa trabalhar. Agora, deputado, a questão também é a seguinte: o caos na saúde, né, no Brasil inteiro era total, né? Raríssimo o estado que tinha um atendimento na área de saúde à população. Aí veio a pandemia, aí foi o agravamento do caos total. A questão da Previdência também, essa história mas agora demora, por causa da pandemia e tal. Eu lembro que eu conheci pessoas que demoraram 4, 5 anos para que na Previdência conseguisse a sua aposentadoria. É isso. E continua a mesma M. A epidemia agravou o caos. Mas a pandemia também colocou foco nos problemas. Eu estava participando de um debate que foi organizado por uma companheira da Fiocruz, Luciana, sobre a educação. Os professores querem estar na prioridade da vacinação. E aí vem problemas da educação. A situação das instalações. As instalações elétricas. Não pode botar ar-condicionado porque o prédio completamente precisando de reforma. As crianças em desigualdade, que umas não têm acesso à internet, outras têm. Tudo isso já existia, pô. Já existia. Mas como tinha a aula presencial, ainda podia... Verdade. A perda era menor para quem não tem renda. Mas na medida em que a aula ficou sendo exclusivamente virtual, à distância, por videoconferência, quem não tem acesso, nenhum. Aí os professores, com justos motivos, reivindicam a vacinação. Porque quais são os outros impactos? As famílias que têm a necessidade de deixar a criança na escola, que pai e mãe trabalham. Até para comer. Aí para comer, para assistência à saúde da criança. Para comer. Então, a pandemia agravou e explicitou. Como é que o ministro Paulo Guedes diz que não sabia da existência de informais? Aí que ele passou a lembrar que tem gente vendendo biscoito, vendendo bala, vendendo tudo nos sinais, fazendo malabarismo para ganhar uma gorjeta, ou que tem camelô. Ele não sabia disso. Então, a pandemia agravou. E agora está evidente, ninguém tem mais dúvidas, que é a vacinação em massa e o isolamento social. Agora, é um sofrimento grande? É. Imagina, assim, aquela música do Djavan, né? Sabe lá o que é não ter e ter de ter para dar. Imagina você ter a família em casa passando fome. Ele batalha para trabalhar, porque ele não vê ele não tem outro caminho. Agora... E aí vem o socorro emergencial. O auxílio emergencial era exatamente para atenuar tudo isto. E aí ocorreu com R$600. Houve o primeiro auxílio emergencial. Agora, para não ter gastos ou para reduzir as despesas, foi estabelecido um limite de 46 bilhões. E aí é preciso reduzir o valor do auxílio e o número de beneficiários. E aí como é que fica? Quem é que é selecionado? Quem é que... Então... Fora que nos de R$600 aqui, teve gente que recebeu que não deveria ter recebido. Aí, o oportunismo, isso aí é incontrolável e tem que responsabilizar. Isso. Mas por que o presidente da República, com o ministro da Economia, que eles não enfrentam os credores da dívida pública? Que estão fazendo corte de gastos, economia, mas para pagar os juros dos serviços da dívida. E os bancos. E os banqueiros. Os banqueiros. Porque são os grandes controladores, os grandes gigolôs da economia. Pode estar a desgraça que estiver. Eles sempre estão ganhando. Os bancos sempre estão ganhando. Sempre estão ganhando.
Não é? E a dívida é paga. Pô. Se tem alguém que não perde dinheiro, são os bancos. Aí vem uma porção de coisa. Aí vem os fundamentos da economia. Eu imagino como é que fica a cabeça. Eu me lembrei do Stanislau Ponte Preta, o samba do crioulo doido. Quando o compositor da escola de samba, diante da atual conjuntura. A atual conjuntura era o samba enredo. Como é que ele confundiu a coisa toda? Abdias Nascimento, que eu sempre lembro, que era um grande lutador social contra a discriminação racial, nosso Abdias está sempre presente no nosso coração, dizia assim, samba do branco doido. É do branco doido, que é o branco que é responsável por essa situação. Eu imagino o seguinte, o camarada está em casa, aí de repente está lá vendo a televisão, aí tem o presidente da República diz que vai demitir o ministro, o dólar sobe. O dólar sobe, a inflação sobe, os juros sobem. Ele fica pensando, mas afinal de contas, aí a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores caiu. É o cassino. É o cassinão. A Bolsa é o cassino. O dólar, o câmbio é flutuante. Mas é o mercado. Aí ele está lá, vai receber o abono, recebe o abono, então ele vai comprar com o abono, o arroz duplicou de preço, o feijão subiu. Aí o caminhoneiro vai lá no posto de gasolina, a gasolina subiu. O diesel, né? O diesel subiu. Aí o cara fica, mas afinal de contas, que leis de mercado são essas? Que não tem nenhum controle. Se resolve de um lado, complica do outro. E é o jogo dos ganhadores. Que sabe que os donos do cassino, não é isso? Mas todo mundo sabe, né? Quem ganha é o dono da banca. É o dono da banca. Isso aí, nos cassinos, para quem é da antiga, não tem essa expressão, né? Quem é da antiga lembra de algumas coisas da maneira como era falada, né? Então é isso, ganha o dono da banca. Até a próxima, deputado. Vamos lá. Te agradeço. Te agradeço muito. Eu conversei com o deputado federal Paulo Ramos, do PDT. Eu vou para o intervalo comercial, não sai daí não, porque o programa continua.